Boa tarde para todos, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos. O tema que será tratado essa tarde tem grande relevância no âmbito jurídico, preferencialmente ao direito civil. Vem dividindo juristas entre positivistas e alternativistas. O tema ele entra dentro sobre o campo da morte presumida, cujo tema hoje será tratado é a insegurança da norma jurídica à luz da abertura da sucessão sob a morte presumida. Senhores, esse tema tem grande complexo. Doutrinadores não adentram sobre a questão, não discutem, poucos, no máximo um parágrafo de sua doutrina, nada mais. E hoje estou aqui à disposição de compartilhar o conhecimento que eu adquiri com a minha pesquisa, que eu exponho os defeitos da norma, a caducidade da norma e os métodos ao qual pode disponibilizar aos juristas para aplicar no caso concreto. Sendo assim, daremos início à palestra. Personalidade jurídica. Personalidade jurídica é a capacidade de direito, de gozo, a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações no âmbito jurídico, no âmbito de direito civil, E alguns falam que inicia com a vida. Então há a divisão entre aqueles que falam que é com o nascimento, com vida, ou aqueles da concepção. Isso não adentrarei nessa discussão. E a morte, que se encerra a personalidade jurídica. Isso não tem discussão no âmbito jurídico, que a morte é que se encerra a personalidade jurídica. A questão que nos interessa é a morte hoje, que é a extinção da personalidade jurídica. E os tipos de morte. Morte civil, há tempos atrás, na antiguidade, era vista como uma reza. A pessoa era tratada como coisa, porque aquela pessoa que não contraísse uma dívida com outra, se não tivesse patrimônio para saldar essa dívida, essa pessoa se tornava uma res, um escravo da outra, para até que pagasse sua dívida e voltava a se tornar pessoa. E a morte real? A morte real é a morte que ela tem uma certidão de óbito, atestado pelo médico. Essa morte que o médico dá o atestado que a pessoa não tem mais vida, que não tem mais batimentos cardíacos, não tem mais vida cerebral. Essa morte atestada pelo médico, que dá a certidão de óbito, é a morte real. No Código de 1916, a morte presumida era tratada como uma incapacidade. Nem se falava morte presumida, e sim ausência presumida. Então, se a pessoa ficava esse tempo desaparecida, não deixava notícia do seu paradeiro, ela era tratada como uma incapacidade, um incapaz. E o Código Civil de 2002 vem já trazendo uma revolução, tratando a ausência como uma morte. E a morte presumida é a extinção da personalidade jurídica relativa. Por quê? Iremos tratar mais para frente os aspectos ao qual há possibilidade daquela pessoa, aquele ausente, voltar, ele aparecer. Então é por esta razão ao qual eu falo que ela é relativa e não absoluta. E a morte presumida, ela se divide em sem decretação de ausência e aquela com decretação de ausência, que vem os resquícios com a sem decretação de ausência do Código Civil no seu artigo 7º, ao qual tem aquelas questões que a pessoa estava envolvida em um caso de guerra, ou aquelas que pelo seu fato era provado que a pessoa estava naquele lugar e com as circunstâncias não poderia ter sobrevivido. Por exemplo, o Titanic. A pessoa está lá no Titanic, é certeza que ela pagou a passagem e ela estava lá dentro do navio e quando afundou, não se encontrou no seu corpo, esgotadas as buscas para achar o corpo,
é evidente que a pessoa morreu, né? Então não há necessidade de abrir uma questão processual para averiguações, para a curadoria, para a sucessão provisória, a sucessão definitiva. Não há necessidade, porque os fatos que envolvem as circunstâncias já dizem que aquela pessoa estava ali e ali morreu, porque pelo fato de ter esgotado as averiguações não achou o corpo. E aí vem, então, no caso de guerra, por exemplo, fala assim: Tiago, então o Rio de Janeiro, onde está as favelas, em São Paulo, o índice alto de violência, se a pessoa morrer lá, ou der um paradeiro dela não se encontrar, há de se falar em morte presumida, sem decretação de ausência? Não, por quê? Porque isso já corriqueiro em todos os estados, em todas as cidades, tem índice de violência, né? Se fosse assim, todas as questões a gente nós já teríamos que decretar a morte presumida. Só em questões de guerras, então em Israel, que é questões de guerra, no Iraque. E agora vamos adentrar o que interessa, qual é o âmbito da minha pesquisa, que é com a decretação de ausência. Por que com a decretação de ausência, né, com a morte presumida? O conceito disso é o desaparecimento daquela pessoa sem deixar um procurador ou um representante que possa administrar os seus bens, ou não ter deixado notícias do seu paradeiro. Então essa pessoa, após esgotar a sua busca, tem algumas fases, né, essas 3 fases aqui da curadoria dos bens, que é a primeira fase que será decretada judicialmente, a segunda fase, que é a sucessão provisória, e a última fase, que é a sucessão definitiva. E os bens, né? Antes da sucessão definitiva, a posse provisória dos bens. O que quer dizer isso? Que na sucessão provisória, os herdeiros, ele não tem a propriedade do bem, ele tem a posse provisória dos bens. E o problema que eu queria tratar mais para frente são os anos, como já está no outro ponto aqui, que é o depois da sucessão definitiva. Que no caso, aí sim, após 10 anos, né, antes disso, decretou a sucessão definitiva. Vai ter a transferência da propriedade do imóvel ou dos móveis e desmóveis resolúvel. Por quê? Porque ela fica condicionada a um tempo que dá o direito daquela pessoa ausente, se ela voltar do seu desaparecimento, do seu paradeiro, ela pode reaver os bens no momento que se encontram. E os lucros também. Então ela se torna resolúvel. Após os 10 anos, aí se fala então em transmissão da propriedade absoluta. E há ainda resquícios que ela seja relativa. Porque se essa pessoa após 10 anos da abertura da sucessão definitiva voltar, ela ainda pode reaver os seus bens. Isso é uma questão ao qual eu trato no meu trabalho, que é uma questão de insegurança jurídica da norma. Por que insegurança jurídica da norma? Porque há uma presunção de que a norma que está dentro da ausência do Código Civil, que trata da ausência, ela se presume a sua efetiva aplicação, a sua efetiva finalidade. Qual seria a finalidade da norma da abertura da sucessão? Garantir direitos, tanto dos sucessores de primeiro grau, como do desaparecido, do ausente, né? E nessa questão desses prazos exacerbados, como o meu cálculo que eu realizei, de 21 anos a 6 meses, a 23 anos e 6 meses, para que o herdeiro possa ter a transmissão da propriedade em seu nome. É um tempo exacerbado, é um tempo prolongado demais, que o Código Civil não conseguiu evoluir como sociedade, mesmo que seja uma norma atual, uma norma de 2002, não conseguiu acompanhar a evolução social. Porque naquele tempo, qual era a finalidade, qual era o momento histórico da criação da norma que o jurista, que o juiz deve realizar, ele deve levar em consideração, é um momento histórico, é um momento teleológico da norma que ela foi
criada, porque naquele tempo não tinha informação. Então a pessoa que tinha o seu paradeiro e teria que ter notificação por edital para a procura daquela pessoa, convocando para retornar e retornar a posse, a propriedade dos seus bens, não tinha esse sistema informático, não tinha internet, tinha pouco sistema de rádio que era transmitido as informações. Há muito tempo atrás não tinha TV, há poucos anos começaram a surgir a televisão. E isso, senhores, que eu venho tratando. Esse é o objetivo da norma, né? Trazer a segurança jurídica aos sucessores e ao progresso social e à modernização do direito. O direito ele tem que acompanhar a sociedade, ele tem que evoluir conforme os passos sociais e os resquícios de evolução. E isso com a busca de efetivos direitos que ainda não foram concretizados, mesmo que haja regulamentação, lei, mesmo que haja tipicidade. E o que eu venho falando mais nesse capítulo é a caducidade do direito e sua estaticidade sucessória. Que, em contrário ao senso, à evolução, o direito está caduco, está velho. Frente a esse tema, ele está parado, ele não se movimenta, o legislador, o poder legislativo, não está fazendo a correção devida da norma. Como então vamos poder corrigir isso? Então vem o poder judiciário e exerce uma função atípica. Qual seria a função atípica do judiciário? Seria legislar, porque o legislador foi omisso à sua função típica. Com isso, é a minha tese, é a defesa, os métodos que eu venho trazendo para que o judiciário possa realizar a sua função atípica com métodos de compreensão e de aplicabilidade ao caso concreto, para que haja a maior equidade no âmbito judiciário, a maior justiça no caso concreto. Então, eu invoco a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que é fato, norma e valor, né? São uma junção entre as três, que no caso você vai pegar a tipificação legal, você vai pegar o valor que está ali, que é a dignidade dos herdeiros, a dignidade do ausente, o direito de propriedade do ausente, o direito de herança dos sucessores, e você vai fazer essa dosagem ao fato concreto e vai ter qual decisão será melhor. Porque se nós somente aplicarmos a norma no caso, como se o caso fosse todos iguais, ao qual não são, teria injustiça, como há em muitos processos ainda hoje. E mais uma questão que está adentrada a uns métodos que o judiciário deve se ater ao princípio da proporcionalidade, que ele vem dividido em 3 etapas para que possa ser decretado: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que é adequação? A adequação é o que leva a utilizar entre os meios e os fins para que você possa dar aquela melhor decisão. Quais são os meios e os fins que você vai utilizar? As medidas são proporcionais, vão ser consideradas proporcionais, então o juiz deve levar à adequação. Em soma isso, a necessidade ou exigibilidade, que é medida eficaz e menos onerosa ou lesiva. A medida que eu vou colocar, ela vai resolver o caso? Ela vai trazer uma questão onerosa para essa parte que vai ter essa decisão contra ela? Ela vai ser lesiva para essa parte? Ela vai ser muito menos lesiva do que se eu não tomasse essa decisão. Então deve-se levar em consideração a necessidade e a exigibilidade de tomar uma decisão eficaz e menos onerosa e lesiva para essa parte, para esse herdeiro, esse sucessor. E por último, a proporcionalidade em sentido estrito, ao qual
se vincula ao custo-benefício, os danos e os resultados que devem levar isso em consideração. Assemelha ao slide anterior, ao qual fala da necessidade ou exigibilidade. Então, senhores, devemos levar em consideração o custo-benefício que essa medida, que o judiciário lá volatar, tem os seus danos e os resultados. Qual será o resultado no âmbito jurídico para esse sucessor, para o ausente que ainda não apareceu? Qual será? Tem resultados danosos futuramente? Então deve-se levar em consideração não somente o presente, mas no futuro daquela decisão. Isso, como eu já havia falado, os métodos hermenêuticos que o juiz dotado da sua exegese deve adotar, que é o método sistemático, que ele vai levar em consideração os princípios que envolvem todo o campo do direito, o sistemático, a sistemática da constitucionalidade, os outros códigos, as normas infraconstitucionais devem ser levadas em consideração, o teleológico, a finalidade daquela norma, ao qual eu falei que ela garante direitos dos sucessores e os direitos do ausente. E a lógica do razoável, ao qual será decretada a proporcionalidade. É razoável aquela medida que eu irei tomar, naquele caso concreto. Ela é razoável? Quais são as necessidades da sua decretação, a sua eficácia, o seu dano, o seu resultado, o seu custo-benefício futuramente. Tudo isso o juiz deve se ater. Não é fácil ser juiz. A decisão não é simples. Deve ser levada vários aspectos para que possa ser feita a dosagem da decisão. E aqui deve se levar algumas considerações peculiares ao caso concreto, referente à sucessão. Por exemplo, eu fiz lá, está na segunda fase do processo, que é a sucessão provisória, que a primeira fase pode gerar de 1 a 3 anos, a segunda fase, que é a sucessão provisória, pode gerar até 10 anos, e a definitiva também até 10 anos vai ser decretada. Com isso, senhores, devemos levar em consideração as peculiaridades. Então, eu estou lá na segunda fase do processo, que é a sucessão provisória, e eu tive a posse dos bens do ausente, do meu ascendente, e eu tenho uma renda familiar baixa. Eu tenho casa alugada, eu não tenho possibilidade de subsistência, E o que eu fiz com esses bens que me foram depositados, que eu tenho uma posse provisória desses bens? Eu estou fazendo a minha convivência, aquilo que pode ser renda familiar para mim, além de que eu tenho que, nessa fase, guardar os lucros para que, se voltar o ausente, ele possa reater. Mas eu dependo de tudo isso, o sonho que eu construí com isso, deve se levar em consideração. Com isso, eu abri a sucessão definitiva. Aperto a sucessão definitiva, eu tenho a propriedade dos bens, eu faço a alienação, eu compro outro estabelecimento, abro uma empresa e o ausente volta. Ao qual eu era administrador, saí do meu emprego para administrar essa empresa e agora eu serei demitido porque ele vai retomar os bens. E se não for me passado, se não for garantido a mim ao cargo de administração, qual será a minha vida para frente, no futuro? Porque a minha renda familiar é dependente daquela empresa, daquele cargo ao qual eu exercia. Eu não tinha casa própria, era alugada, eu dependia da renda para fazer essa adimplemento desse aluguel. E construí um sonho. Construí um sonho e após 10 anos
da abertura definitiva, ele volta e retoma os bens assim como se encontram. É justo, esse tempo de quase 26 anos, voltar ainda e retomar, de 23 anos, perdão, e voltar ainda e retomar os seus bens como se estão, e os herdeiros e os sucessores como ficam? Como fica a dignidade sucessória desses sucessores? Ah, Tiago, então vamos descartar totalmente o ausente. Se ele voltar, ele não tem direito a nada. Se o sucessor quiser ajudá-lo, ajuda. Se não quiser, vai para a da ponte. Não é assim também. Não é esse o objetivo que eu quero trazer. Não é essa a solução que eu quero mostrar. Por exemplo, eu venho tratando, mas não está escrito nos slides, foi na minha pesquisa, o artigo científico que eu escrevi, que se o ausente voltar, primeiro, cada fase deve ter 3 anos, concluindo 9 anos, finalizando a sucessão definitiva. 9 anos, frente a 23 anos, é um prazo razoável, é um prazo considerável e aceitável pela sociedade. Com isso, se ele voltar após a abertura, todos os direitos até lá, até a abertura definitiva e ter transcorrido os 3 anos, todos os direitos que vêm pela lei transcrito, ele ainda tem. Só que após os 10 anos, aquele direito que ele teria que rever os bens assim como estava, ele não tem mais. Qual o direito que ele tem após isso, que eu venho trazendo? Ele tem o direito de os seus sucessores garantir a sua subsistência razoável até que tenha a sua morte, a sua extinção da sua personalidade jurídica, e assim ser transferida a propriedade absoluta dos bens. Que até nesse momento, após 3 anos da abertura definitiva, sucessão definitiva, ele teria uma propriedade relativa dos bens, né? E nesse caso, após isso que ele vai ter absoluta, após a extinguir a personalidade daquele ausente que retornou. Então ele deve garantir a sua subsistência razoável para que esse sucessor possa viver saudavelmente e o ambiente também seja saudável. E com isso garante todos os direitos dos sucessores e dos ausentes, porque os sucessores não vai ter um dia um sonho interrompido, não vai ter colocado em risco a sua subsistência da sua família, porque vai ter possível desemprego. E a proposta que eu venho trazendo, que eu, como disse, cada fase deve ter 3 anos, com o total das 3 fases 9 anos. Como eu disse, que o direito é caduco, estático, vem na frase que diz: a justiça tardia é justiça denegada, desacreditando o aparelho legislativo perante a sociedade. Consequentemente, uma insegurança na efetiva tutela estatal. Por que isso? Porque com esse prazo exacerbado, a justiça se torna tardia, se torna demorada, e desacredita o aparelho legislativo, o poder legislativo. Ele desacredita porque o poder legislativo ele não está sendo omisso, não está sendo efetivo, não está praticando as ações ao qual o seu poder típico exige, que é legislar e mudar assim, as normas, evoluir o direito. Como ele está sendo omisso, causa uma insegurança efetiva da tutela estatal, da proteção do Estado, porque com as leis o Estado protege a sociedade, outorgando esse poder de criação das leis, essa reserva legal ao poder legislativo, e com a sua omissão a poder ativo do judiciário em regulamentar as ações ao qual o legislativo não se provém. Com isso, trago, para finalizando nossa palestra sobre sucessão provisória, uma frase de Humberto Teodoro Júnior.
embora não seja a sentença, em princípio, uma fonte primária do direito, a submissão do juiz à lei não lhe veda uma certa atividade criativa na definição da vontade concreta da lei, com que se dará a composição dos litígios. Isso porque a norma nunca é completa e exaustiva em face das peculiaridades de cada caso concreto. Com isso, Humberto Teodoro resumiu o sermão que eu realizo sobre os juristas, ao qual o caso concreto nunca é exaustivo, as peculiaridades. E o juiz, ele deve exercer uma função criativa, porque ele não tem uma questão de papel já pronto, uma resenha que ele pode sempre aplicar aquele caso concreto, um resumo, que a sentença já vem pronta, todos os casos são iguais. Não, cada caso tem sua peculiaridade, e ele deve ser criativo em fazer a dosagem, a proporcionalidade daquela sentença frente à teoria tridimensional, aos métodos hermenêuticos, ao princípio da proporcionalidade e outros princípios constitucionais, como a dignidade, a função social da propriedade. Tudo isso deve se levar em consideração, e as referências da minha pesquisa. Senhores, agradeço a oportunidade, desejo que todos tenham compreendido, entendido o que foi passado. Agradeço a oportunidade de ter compartilhado o conhecimento com todos. E se aqui tem alguém que vai ser jurista ou já é, ficarei muito feliz se aplicasse os métodos ao qual eu mostrei no seu dia a dia, para que não ocorra insegurança jurídica da função do Poder Judiciário, para que tenha mais decisões justas ao caso concreto e que as partes ficam satisfeitas com a decisão tomada pelo juiz. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde e até a próxima, que eu virei com mais um tema.